Boa noite, estamos iniciando aqui pela TV Araucária, canal 14, mais um programa, O Espaço do Cidadão. Lembrando a todos que esse programa está indo ao ar agora às 6h20 de terça-feira ao vivo, e às 11h30 da noite ele será reprisado. Também lembramos que aqueles que quiserem assistir o programa, que não tenha TV a cabo, poderão assistir no computador, via internet. Basta acessar lá TV Araucária, canal 14, clica lá em cima do programa. No link da TV aparece sempre os dois últimos programas. E quem quiser assistir algum programa anterior, que tenha ouvido falar, que foi bom, que fulano deu entrevista aqui. Aliás, nós temos vários programas aí que são líderes de audiência na internet. Nós temos um programa feito aqui com várias pessoas, um deles foi o Zarpelon, fez uma entrevista muito bonita, as pessoas compartilham nas redes sociais, que aliás a função da internet é exatamente essa, é a comunicação com a sociedade, gente, é isso que nós queremos fazer, então as pessoas poderão fazer isso. Se alguém quiser ligar para cá hoje, o telefone é 3623, daqui a pouco pinta na telinha aí, 1300. Quero avisar os nossos telespectadores também que nós havíamos anunciado um programa com o Dr. Antenor Gomes, que seria gravado sábado, foi gravado no sábado, que deveria vir ao ar hoje, porque o Antenor não tem compromissos profissionais e não pode vir ao vivo. Fizemos isso com o Jauri Gomes também, e com qualquer cidadão que queira dar uma entrevista e que não possa vir neste horário, que é um horário terrível mesmo para quem trabalha, não é fácil. A gente faz a gravação e depois coloca o ar. Agora, hoje estamos ao vivo. Por quê? Houve um problema técnico, gente, e nós gravamos só o som, a imagem não foi gravada. Mas já entrei em contato com o Dr. Antenor, ele virá no sábado fazer uma gravação, aí na terça que vem, se não houver um problema qualquer aí de percurso, aí a entrevista do doutor, aliás, uma das maiores entrevistas que eu fiz foi exatamente com o Dr. Antenor. Eu até ele passou tantas informações assim que o cidadão tem que saber, que é esse o papel do vereador, informar a população. O Dr. Antenor fez isso com muita clareza, uma entrevista. Nós lamentamos aqui que a entrevista não possa ir ao ar por questões técnicas, tem o áudio, mas não tem imagem. Mas ele voltará a fazer novamente a entrevista. E hoje, como vocês já estão vendo aqui, nós estamos com o senhor José Abel, que é presidente do Observatório Social de Guarapuava. Aliás, muitas pessoas já haviam me ligado para trazer aqui o Abel, que eu não lembrava, assim, por nome, agora é um conhecido meu, um velho amigo, está aqui, eu sei que vai ser uma grande entrevista, você poderá ligar aqui. Boa noite, Abel. Boa noite, professor, agradeço a oportunidade, a gente vem trazer o observatório, buscando sempre cada vez mais também informar, né, sobre as atividades do observatório, estamos à disposição. Este observatório social é uma entidade, é uma ONG, é uma OCIP, é uma entidade civil, uma entidade religiosa, e eu desconheço totalmente, até ouvi, quando muitas pessoas, observatório, o nome me agradou. Qual é uma ONG, é isso? Exato, o observatório ele é formado, instituído sob a forma de uma ONG. Ele foi criado aqui em Guarapuava em 2009, por iniciativa da Associação Comercial, porque o observatório, para ter atividade, para ter legitimidade, ele precisa ter apoio da sociedade civil. Então, com a iniciativa da Associação Comercial Industrial de Guarapuava, na época se buscou daí o apoio de várias entidades, e na Assembleia de Criação do Observatório, foi em 2009, em outubro, e nós tinha 35 entidades de Guarapuava lá assinando a ata de criação. A Associação Comercial, o Unicentro, o Instituto Cicobi, a Agrária, os Rotary, as lojas maçônicas, entre e várias outras entidades, os sindicatos bancários, entre outros, que o sindicato bancário vai ser de primeira hora, assim como o Unicentro e outras entidades que até hoje vem nos apoiando aí. A principal função, aliás, eu quero agradecer aqui esses dias, eu não vou citar qual é a entidade, mas esses dias uma entidade estavam reunidos, eles suspenderam a reunião para assistir um programa nosso aqui. Quer dizer, isso eu acho interessante, essa participação. E quando você fala de observatório, é claro, observatório social, pretende trazer a
comunidade tudo o que acontece na sociedade, principalmente no âmbito político também, né? Quer dizer, envolve, pelo que o Observatório Social, observa tudo que envolve a sociedade, é isso? Inclusive política. Não, o Observatório Social, ele foca o controle social, né, que é uma situação que nós brasileiros não temos esse costume, né? Então a ideia é acompanhar os gastos públicos, a melhoria dos gastos públicos, esse é o foco principal do observatório. Ele é político, mas não partidário. Sim, claro. Toda a diretoria do observatório são constituída de pessoas que não têm filiação em qualquer partido. Sim, quando a gente fala em política... Exato, exato, é bom, mas normalmente você tem essa ideia que fala em política já se associa ao partidário. Não, é político porque todo ser humano, né, que vive em sociedade, ele é eminentemente político, não tem como se afastar disso. Né, e tudo, né, as ações que envolvem a sociedade, né, o observatório, de certa forma é envolvido. Agora, o controle social é um mecanismo, vou dizer, de acompanhamento dos gastos públicos. A ideia é evitar que o dinheiro saia mal aplicado. Então é trabalhar no antes e no durante, porque o depois é a fiscalização. E para a fiscalização nós temos o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público e tantas outras entidades e instituições republicanas, vamos dizer assim, né, que são criadas justamente com essa ideia. Agora, o controle social é a população que se organiza justamente para buscar essa melhoria dos gastos. Por quê? É a população que paga os tributos. Sim. O Estado só vive, né, a fonte de recurso do Estado é só uma, tributos. Né? E no nosso país que é falado que, né, se fala os 4 ventos que nós temos uma das maiores, alguns até falam, a maior carga tributária do mundo. Então a ideia é que essa maior carga tributária, ou a maior carga tributária, ou a significativa carga tributária, tenha como retorno, certo, uma boa prestação de serviço público para a população. Né? E o Estado, ele tem que funcionar para quem precisa. Principalmente, com né? certeza. Como diz o próprio... José Abel, às vezes as pessoas ficam chateadas que às vezes eu dou uma podada no entrevistado. É que a gente lembra, nós temos aqui, você citou aí, nós temos as melhores leis do mundo, gente. Aqui no país temos os impostos mais caros do mundo e temos, infelizmente, um dos maiores índices de corrupção do mundo. E isso afeta a sociedade, a educação, principalmente quem fala que a educação vai bem, gente não conhece a educação. A educação no país vai muito mal, gente. Muito mal. Aliás, o Paulo Renato foi um grande ministro da educação, criou essas, como é que se diz, acho que esses institutos aí, Enem, que observar como é que se diz, o rendimento das escolas, desde o primário até a última, inclusive as faculdades. Eu acho que isso é fundamental, né? Vocês atuam principalmente nessa questão da corrupção. Qual é eu não sei se você viu aquela deputada lá se eu não me engano, num dos estados mais pobres da nação. Quer dizer, você observa que ela ganha 100 mil reais por mês, foi o papel que a Globo fez. Aí ela vem numa televisão e diz que o que a população não entende é que 100 mil reais para um deputado é muito pouco. Como é que você vê uma questão dessa aí? Vocês observam, vocês têm o poder de denunciar isso aí? Qual é a principal função do observatório? Ele só observa ou ele denuncia também? Bom, veja bem, a ideia do observatório não é vocês, é nós. É a sociedade organizada que usa um instrumento chamado Observatório Social para melhorar essa aplicação dos recursos. Quando o senhor fala em educação, no ano passado, na hora do Brasil, coincidentemente liguei o rádio do carro e estava passando, eu acho que devia ser a Controladoria Geral da União, algum desses órgãos de controle federal, onde se estava noticiando que das verbas públicas aplicadas na saúde, 90% são mal aplicadas. Então, veja bem, 90% é mal aplicada. Então, não é questão de que não tem dinheiro. Dinheiro tem, porque não se usa corretamente. Tá? Outra coisa, na educação. Daí já melhora um pouco a aplicação. Daí o desperdício é só 50%. Né? E há quem diga também, fontes oficiais, de que tudo que se arrecada nesse país, 20% evapora.
20% do que tudo se arrecada nesse país é alguma coisa em torno de 1 trilhão e 500 bilhões de reais, de onde 20% dá 300 bilhões ano. 300 bilhões ano, veja bem. Então, essa ideia de dizer que não se tem dinheiro é uma grandíssima uma falácia. É uma grande mentira. Isso é verdade. O que a população não entende precisa é aplicar bem essas verbas. O que a população não entende é que de 88 para cá, gente, os municípios passaram a receber muito dinheiro, sim. E, aliás, até, bom, antes disso, respeito ao nosso telespectador, se você quiser complementar uma coisa. Eu só não terminei quanto às denúncias. Então, como trabalha o observatório? Ele acompanha, verifica o processo licitatório. Agora, o observatório é uma coisa que está sendo construída, não é uma coisa pronta. A gente vai trabalhando, certo? Vai aprendendo. E nós trabalhamos em rede. Hoje nós temos perto de 100 observatórios formados no país inteiro. Tá? Agora, no final de março, tivemos um encontro nacional lá em Curitiba. Tínhamos observatório de 10 estados brasileiros, desde Belém do Pará até cidade do sul do Rio Grande. E a ideia o que é? É buscar, primeiro, acompanhar, buscar a melhoria de métodos. Depois disso, tá? Se não houver melhoria, no sentido do responsável pelo processo licitatório corrigir aquela possível distorção que foi detectada, se oficia ao fiscal do Poder Executivo, que é o Legislativo Municipal. Se não houver retorno, se oficia daí o fiscal da lei, que é o Ministério Público. E nesse terreno nós tivemos várias ações nesse tempo de ação do observatório, de encaminhamentos a ofícios ao Executivo Municipal e também ao Ministério Público, porque não houve resposta nem do Executivo e nem do Legislativo. Então, o trabalho é mais ou menos nessa ordem. Agora, o interessante é que sempre que o observatório passa a atuar, sempre isso representa de imediato uma melhoria de métodos. No próprio Executivo, no Legislativo Municipal de Guarapuava, onde o observatório vem acompanhando todas as sessões desde outubro de 2010, 2 observadores voluntários acompanham todas as sessões, certo? E com isso, então, nós podemos tabular o processo legislativo, saber quantos projetos foram apresentados, que tipo de projeto, por quem foi apresentado. E depois de tabular, apresentar esses dados para que a população conhecedora desses dados tome a decisão que tem que tomar, sem manifestar juízo de valor. Né? Ok. Abel, o nosso telespectador, eu acho que o programa passa a ser importante como ele há uma interação com a população. Felizmente, apesar do horário, sempre está caindo telefones aqui. Nós temos um telefone aqui do Paulo, lá do bairro dos Estados. E nós vamos sempre prestigiar o telespectador, que é ele que dá um direcionamento para esse programa aqui, gente, que o próprio nome chama-se o Espaço do Cidadão. Certo. Esse é o Espaço do Cidadão. O Paulo, lá do bairro dos Estados, pergunta o seguinte: por que Guarapuava perde no índice de empregabilidade para cidades bem menores? Por que a falta do emprego em Guarapuava e a falta de investimentos? O que acontece que não investe em Guarapuava, não tem emprego? E segundo o Paulo aqui, Guarapuava perde para muitas cidades bem menores do que ela em nível. Nós estamos vendo aí, que estou acompanhando. O que está acontecendo? Bom, o observatório não tem estudos informados a respeito desse assunto, né? Mas eu quero crer que, em funções da realidade da nossa cidade, que a gente vem acompanhando, né? De repente não é suficiente para atrair novos investimentos. Quero crer. Né? Mas o observatório não tem estudos ainda formados. Digamos, poder sobre isso. Né? Não, ele pode até, mas só que até agora não desenvolveu nenhum trabalho ainda a respeito disso. Né? Mesmo porque, como eu falei para o senhor, no início nós trabalhamos o nosso trabalho é fundado no voluntariado. Então, à medida que o nosso trabalho, maior número de voluntários se apresenta, a gente consegue daí abrir outras frentes de trabalho no sentido de produzir, de novas produções, né? Me diga uma coisa, Abel, em outras palavras, pelo que eu estou entendendo, vocês são uma espécie de dedo duro da sociedade, é isso, né? Não. Mais ou menos isso. Também? Também. Observar e denunciar. Exato.
Eu vou citar o nome que foi público e notório. O caso do Ademir, lá da Câmara, que é meu amigo. Eu lamento que o Ademir não teve a chance de se defender. A população não sabe exatamente, pode até alguém saber, mas não, porque só se pode condenar uma pessoa depois de julgar. E o caso do Ademir, pelo que me consta, não foi julgado. E só quem pode julgar o Ademir é a Câmara de Vereadores, gente. Vocês tiveram uma participação Foi vocês que denunciaram o Ademir para o Ministério Público? Como é que houve essa denúncia? Parece que houve uma câmara escondida lá? Bom, isso eu não sei. Como aconteceu esse processo aí, eu não sabemos, porque nós também não tivemos acesso aos autos. O que sabemos são informações transmitidas pelo próprio Ministério Público, né? E a situação é, primeiro, defesa. O devido processo legal foi discutido em 1215, lá na Carta Magna, lá do João Sem Terra. Então não existe processo nenhum hoje, é impossível qualquer processo administrativo ou judicial, de todas as esferas, civil, criminal, de que sem o devido processo legal. Ele é nulo de pleno, né? Sim. Então quer dizer que qualquer processo se inicia... E por que a sociedade não ajudou o promotor público eu entendo, pelo que eu participo como cidadão, o promotor ficou sozinho nessa... Não, desculpa, mas não. A sociedade provou várias reuniões com o Ministério Público à época, primeiro, né, discutindo e colocando-se à disposição do que for necessário. O problema é, certo? Mas nada se efetivou, né? Bom, o problema não é uma coisa de oferecer ajuda, outra coisa é você aceitar. E agora você aceita dentro da conveniência, né? Porque nós não sabemos, de fato, né, a quantidade de documento que foi apreendido, nós não sabemos a qualidade disso, o que implica. E por que você acha que a questão do Ademir não teve terminalidade? Como não teve? Eu acho que teve. Mas eu acho que não teve terminalidade. Não, terminalidade. Quem diz que o Ademir está caçado é mentira. O Ademir pode ser candidato sim. Tá, o que foi feito efetivo? Ele não é um ficha suja ainda. Pelos outros, não, ele é uma ficha suja, porque ele foi ter condenação, certo, anterior. Ele já não tem mais. Sim, mas pela condenação anterior, ele inclusive se elegeu presidente da Câmara, como já era condenado. Na época não tinha, a ficha limpa não estava vigendo. Mas a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal, a respeito da ficha limpa, de acordo com aquela decisão, a princípio, o Ademir não é mais ele, já que você citou o nome. Né? Eu estou citando mas também público e notório. Eu, inclusive, defendo o Ademir para que ele tenha uma chance de se explicar. O que efetivamente foi feito. E o fórum de debate do Ademir é a Câmara de Vereadores. Eu insisto efetivamente, o que foi pedido, certo? No dia da primeira sessão, né, aquela sessão marcante lá do retorno do trabalho da Câmara, onde a população compareceu à Câmara, certo? Foi feito um abaixo-assinado pedindo a renúncia do Ademir e o afastamento dos demais, certo? Nada aconteceu, né? Só foi pedido. Foi pedido, protocolado, está lá na Câmara, certo? E o Ministério Público está fazendo a parte dele. O problema é que o devido processo legal demora tempo. É isso que eu queria terminar primeiro. Então, veja bem, a situação, cada um dentro da sua esfera, né? Agora, eu acho que a situação da Câmara, certo? A Câmara, enquanto instituição, né, a gente sempre tem que... As instituições democráticas e republicanas, elas têm que ser preservadas, a instituição Câmara. A instituição, né? Exato. E exatamente para preservar a instituição, tem que fazer a limpeza do entulho, né? E aquelas pessoas que estão lá... vai construir uma sociedade em cima do entulho. E aquelas pessoas que estão lá, quer queira, quer não, foram votadas... Foi votado pelo cidadão, então aliás, elas têm legitimidade. Então, eu quero dizer o quê? Com isso, primeiro, tá? Eu acho que essa instituição Câmara, com aquelas pessoas que compõem a Câmara hoje, né, legitimamente eleitos, eles, como representantes do povo, já que a Câmara de Vereadores, certo, é chamada a Casa do Povo, certo, nos deve, a população guarapuavana, deve resposta sim. Certo? Mas veja bem, satisfação sim, nesse aspecto. Porque não é a desculpa do devido processo legal ou da defesa, do direito à defesa, é que iria impedir qualquer tipo de procedimento político, porque essa é a coisa, ficou bem claro naquela decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou bem claro, certo, que uma coisa é o devido processo legal na esfera penal, outra coisa é o político. O julgamento político há que ser feito e não... Mas você acha... então, mas se o julgamento do cidadão na eleição isenta o sujeito,
Então, para que tem o Ministério Público? Por que tem promotor? Desculpa, tem juiz? não entendi. Por que tem promotor e juiz se você acha que a eleição... Vamos supor que o Ademir seja... E eu tenho certeza que ele vai ser muito bem votado. Se ele pegar aí 2, 3 mil votos e se eleger vereador de novo, você acha que ele está com a barra limpa com a sociedade? Não é isso que eu estou dizendo, não. Quando você fala que eu concordo com você, eu entendo o que você está falando. Tá. Vem a eleição e o cara devia ser a sociedade que devia banir o cara da vida pública. Mas a tendência não é essa. Por quê? Por causa da compra de voto. Aliás, eu recebi telefone, não deveria falar aqui, gente, mas eu recebi um telefonema hoje de um cidadão. Chiquinho, eu quero que você fale lá no teu programa, estão usando assistência social e a Câmara de Vereador para distribuir cestas básicas. Veio essa denúncia por telefone, não se comprova isso, eu não estou mandando por denúncia. Que estão usando a Câmara de Vereador e assistência social na distribuição de cestas básicas. Essas cestas básicas eu imagino que deve vir do governo federal, e é justo para aquelas pessoas que precisam, é o cenzão do Lula, só que não é vereador que vai lá entregar e nem, entendeu? É isso que eu não entendo. Existe um mecanismo que é automático e que nem verba. Veio o deputado tal trouxe uma verba. O deputado não é office boy, gente. Por que não vem a verba pelo banco? Entendeu? É isso que eu quero dizer. O deputado conseguia, duras penas, tal, uma verba lá por não sei o que, da instituição de caridade. A gente sabe que o dinheiro, inclusive, gruda no bolso. Às vezes uma parte até fica lá, não sei aonde, né? A gente sabe disso. Por que não vem via banco essas verbas? Por que não existe uma instituição igual a de vocês que possa distribuir? Então, existe. É isso que eu estou me referindo. Então, agora é o seguinte, eu acho que os grandes métodos, as coisas estão se aprimorando. Hoje mais com a informática, agora está se informando, tá? Eu não vou entrar no método da denúncia, porque, tá? Mas vamos falar assim, em termos de distribuição. Mas existe emaranhado as verbas, a distribuição de receita, participação da receita, como você falou no início, que o município recebe bastante, é um emaranhado muito grande, tá? Porque tem as distribuições constitucionais, né, que tem que ser feito, daí tem de fundo a fundo, e daí tem as livres, e daí tem de cidadão a direto a cidadão, tá? Que é o caso da Bolsa Família. Bolsa Família é uma transferência direta ao cidadão, sai do cofre do governo federal direto para a pessoa beneficiária. Sim, aí tudo bem, organizado. E também nesse diapasão também está sendo desenvolvido o cartão. A Defesa Civil também está criando um processo igual a esse, no caso das calamidades, né, as famílias que são atingidas por calamidades também recebem um cartão, só dinheiro direto para ela. Mas não foi o que aconteceu lá em Teresópolis, né? Uma vergonha que o prefeito meteu a mão. Cartão eu devia ter coragem de meter a mão numa verba naquele momento. Então, esse cartão foi lançado em Brasília no dia 9 de dezembro, no Dia Internacional contra a Corrupção, onde o Brasil ocupa um dos primeiros, é um expoente, né, mundial em termos de combate à corrupção. Tá? Dia 9 de dezembro foi escolhido como Dia Internacional contra a Corrupção por iniciativa do Brasil. Tá? Bom, veja bem o seguinte. Só no papel, inclusive a Clinton não é no papel. Brasil, só que ela não sabe o que acontece aqui dentro. A situação está acontecendo. O problema, como o senhor falou, é demais, de repente, né? A situação está... Agora, os mecanismos, certo? Eles vão sendo melhorados em termos de técnica e muito mais na medida em que a população passa a participar. A maior garantia de combate, certo? A corrupção, de transparência, é a população participar. Tá? E hoje nós estamos falando em transparência pública. A transparência pública hoje está para a administração pública, assim como, é um comparativo pessoal, né? Assim como o meio ambiente está para o empreendedorismo, né, privado. Não há que se falar no empreendedorismo, em qualquer tipo de empreendimentos que vá contra as leis ambientais. E também hoje não há de se falar em qualquer tipo de administração pública que não atenda aos princípios de transparência. E um marco desse princípio de transparência é a Lei 12.527, que passa a viger amanhã. O que diz essa lei? Essa lei, ela parte de um princípio, ela quebra um paradigma, segundo o ministro Jorge Ardi, que é o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, né, que é uma mudança de paradigma em matéria de transparência pública, pois estabelece que o acesso é a regra e o sigilo a exceção,
qualquer cidadão poderá solicitar acesso às informações públicas, ou seja, aquelas não classificadas como sigilosa, conforme procedimento que observará as regras, prazos, instrumento de controle e recursos previstos. Quer dizer o quê? Qualquer informação pública o cidadão terá direito. E não só a informação, também a motivação da decisão. Então, mas veja bem, isso, à medida que a população vai tendo acesso a imprensa brasileira hoje tem feito um papel maravilhoso, né? Nós estamos vendo aí a Veja sendo condenada porque faz denúncias de corrupção. Agora inventaram uma outra revista aí que eu nunca vi na minha vida aí, que está denunciando a Veja lá, etc. Parece que já foi, deu um rolo lá. O problema é a impunidade. Ninguém foi punido até hoje nesse país, porque a transparência existe. Olha o caso do Cachoeira. Ora, quem é o advogado que está defendendo o Cachoeira, o Carlinhos Cachoeira, né? É o ex-ministro da Justiça, que conhece todo o emaranhado lá dentro. Quem disse, se vocês espremer o homem, eu vou espremer vocês. A impunidade, qual é a punição que vem para o Cachoeira? Quando ele já foi, ele também é um dos baluartes do outro aspecto da impunidade, agora em 2012, está fazendo 20 anos da edição da lei de improbidade administrativa. Certo? Eu não conheço nenhum. Olha, o único que eu sei que está sendo punido é o juiz lá, aquele, o velho. Desculpa falar assim, sabe de que você viu lá do Ministério do Trabalho? O senador que meteu a mão está solto. Inclusive foi preso agora com uma Ferrari em Brasília, nem está vendo um trabalho junto o CNJ está encabeçando, e também o Ministério Público Federal e os estaduais, de que, primeiro, fazer um grande mutirão, criar um projeto, certo? Para se trabalhar todos esses processos de improbidade que estão tramitando. Inclusive, colocar na página de cada entidade, Ministério Público ou mesmo o Judiciário, a relação dos processos e a data de criação, justamente para forçar isso. Então isso também é um grande ganho. E outra coisa também, que não se ganha, do processo ele tem o prazo dele. Né? Esse que é o grande problema. O processo é papel, ele é impessoal, ele não pensa. Para você ter uma ideia, no dia 9 de dezembro, que era o Dia Internacional contra a Corrupção, foi o dia que o nosso presidente da Câmara, que estava detido em flagrante por um ato de corrupção, a princípio, né, ele foi liberado. Porque o processo não vê isso. Quer dizer, no dia do combate contra a corrupção, entre aspas, corrupto, né, veio a ser liberado. Então, porque o processo não enxerga, o processo não vê isso, o processo é papel. Chegou naquele momento, ele tem que acontecer. E um fato também que tem que ser falado, que a Constituição de 88 diz que o dever ou a obrigação de ressarcir os cofres públicos é imprescritível. Quer dizer, então, veja bem, o ganhar tempo é ganhar tempo, agora não escapar. Eu posso até escapar das outras punições de caráter penal ou até de improbidade, mas não da obrigação de ressarcir. Uma vez iniciado o processo, certo? E pode demorar, mas a obrigação não prescreve nunca. Não prescreve nem o processo aberto e nem o tempo de se abrir o processo. Então, uma vez caracterizado o crime de posse de dinheiro público, né, ilegal, certo? Ele pode ser aberto em qualquer momento, está cheio de julgados, isso é pacífico. Né? Então a ideia é, pode-se ganhar tempo. Né? Primeiro que o processo ele tem que seguir o prazo dele, justamente naquele processo que o senhor falou no início, o direito de defesa, ele tem que ser. Tá? Agora, é imprescritível, pode prescrever os outros crimes correlatos, mas não o direito, a obrigação de ressarcir. Então é uma falácia, essa ideia de não vi ninguém. Vai acontecer, demora, vai acontecer. Eu acho que essa virada todo esse procedimento, acho que um grande ganho também foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, né, que está mexendo cortando a própria carne, melhorando o procedimento do próprio judiciário. Ele não, né, eu acho que o CNJ tem esse valor de não se omitir, de se precisar processar membros do próprio judiciário, eles não estão se omitindo. Eu acho que, né, mas veja bem, Abel, eu acho aí que você entrou numa área, eu concordo com você. Está se criando. Mas aqueles 232 mil juízes que estão sob investigação, segundo a corregedora. 232 juízes. Não, mil. Não temos tantos juízes assim no país. Tem.
Aliás, eu li várias vezes a entrevista, são 230. Eu achei muito grande o número, mas pelo menos eu li que estão sendo averiguados. Não está dizendo que o juiz pegou, mas está sendo. Agora vamos fazer como é que se diz? Por amostragem. Aí pega meia dúzia lá e, quer dizer, eu acho que aí não tem terminalidade. Se tem algum juiz, ou algum político, ou algum cidadão que deve para a nação, porque aí o crime é coletivo, porque quando eu assalto uma instituição bancária, o prejuízo é do banco, não obstante todos paguem isso. Né? Agora, quando assalta o poder público, aí o prejuízo é da sociedade. Claro, sempre. Esse que é o problema nosso de educação, justamente achar que o público até agora eu não vi ninguém que devolveu o dinheiro para a União. O público não é de ninguém, quando o público é nosso. Até um juiz federal lá de Maringá, ele sempre diz que ele acha estranho como o pessoal gosta de tirar fotografia do lado daquele que lhe roubou o próprio dinheiro. Né? Que é justamente, né, político sabidamente corrupto, né, que fez a fortuna, fez a América com o dinheiro público, que é sabido, e todo mundo gosta de tirar fotografia perto, todo mundo ser amigo dessa pessoa, até que isso venha a público, daí ninguém mais é amigo. Só para encerrar, Paulo Felipe está nos dizendo que o programa está no finalzinho, eu vou citar o caso aqui, que eu repeti várias vezes, é o caso do Maluf, né, que está sendo, o Maluf ele tem prisão preventiva, decretado em 188 países, que eu nem sabia que tinha esse número tão grande de países, né? Aqui no Brasil ele é autoridade, ele tem trânsito livre, que é onde ele cometeu as barbáries aí, ele tem trânsito livre. Eu estou deixando o programa para tuas despedidas, se quiser comentar mais alguma coisa que você esqueceu, aí fica livre aí, e eu convido para vir outra vez. O tempo passou rápido, uma coisa que deve se aproveitar a oportunidade. Pode, o Felipe aguenta mais. Sexta-feira, às 9 horas, haverá na Câmara Municipal de Guarapuava uma audiência pública, onde será discutido a Câmara Municipal. Né? Veja que ela está passando por um processo de remodelamento, né, geral, né? Desde plano de cargo e salário, desde salário o vencimento dos vereadores, número de cargo comissionado, e agora o projeto do Gilson Amaral de alterar o número de vereadores, né? Então é interessante que a população compareça, não, porque isso já foi discutido pela sociedade já no ano passado, onde ficou definido que o número de vereador é representatividade. O que interessa para a sociedade não é o número de vereador, interessa sim quanto custa, é a qualidade e o que ele faz. Tá? Veja que a nossa Câmara, com 12 vereadores, hoje representa 33% dos votos válidos, porque nós estamos sendo representados por 1/3. Quando se fala em voto em representação, não é voto distrital, porque o bairro tal não tem representação. O que se fala é em percentual. Né? Quanto maior o número de vereador, certamente nós teremos um percentual muito maior de eleitor, né? de voto, né? Captado por esses representantes. Então, hoje estamos sendo representados por 1/3. Então, a discussão vai ser em torno disso. O que se questiona é o custo da Câmara. Você veja que no ano passado foi gasto entre comissionados, vereadores e servidores efetivos R$4.800.000, sem contar aqui os custos previdenciários e outros custos da fonte. Aqui são os valores líquidos, tá? Quase R$5 milhões. É isso que interessa. E o que se produziu mesmo? Tá? Você é a favor de quantos vereadores? Pois então, a sociedade definiu que a ideia é se manter os 21 vereadores. Agora, gente, que eu vou te dar uma mão, desculpe, depois pode falar um pouquinho mais. Essa questão dos 21 vereadores, gente, como medida econômica, é pura balela, gente. Eu não vou comentar aqui a questão da Câmara, porque eu não quero tirar a entrevista. Assisto a entrevista do doutor Antenor, que lamentavelmente está gravado um vídeo, mas não tem mais, por isso ela vai pro ar na terça-feira que vem, para vocês verem. Então quem fala, reduziu o número de vereador para economizar a Câmara, pelo amor de Deus, gente, vocês não sabem o que estão falando, gente. Vocês vão ver a bomba que é a entrevista do doutor Antenor. Porque o Antenor eu vou falar porque ele vai repetir exatamente o que ele falou aqui. Eu conheço o Antenor. Então vocês querem, porque precisa reduzir o número de vereador para economizar gastos na Câmara. Que balela, que mentira, gente. Se tiver 21 vereadores, o bolo vai ser dividido por 21.
Se tiver 5, o bolo vai ser dividido pelos mesmos, o mesmo bolo vai ser dividido pelos 5. Então é interesse de outro vereador que tenha menos gente para não aumentar para não diminuir o bolo para eles. Isso é preciso que se explique à população, gente. Tem gente aí fazendo campanha, fazendo até populismo com o número de vereadores, é balela, gente. O número de vereadores é uma gota d'água no oceano em termos de economia. Vocês vão ver a entrevista do doutor Antenor aqui, vocês vão ver o que ele vai falar aqui. Você pode complementar o que você quiser, uma boa entrevista, tenho certeza a população gostou. Tá. Então eu gostaria que, convidar toda a população, a sociedade civil, que compareça sexta-feira às 9 horas. Às 9 horas da manhã. Da manhã, sexta-feira. Embora tenhamos solicitado que a audiência fosse marcada, que a audiência é uma solicitação, tanto do doutor do projeto Gilson Amaral, como da sociedade civil, onde várias entidades da sociedade civil organizadas. E o povo vai poder falar lá. A ideia era que fosse... O pessoal vai espetar lá, assistir o espetáculo. A ideia é de que a audiência fosse marcada para o dia 4 de julho, justamente para dar tempo para discutir isso com a sociedade, e que fosse marcada às 19 horas. Bom, por conveniência da Câmara, foi marcada então para sexta-feira, dia 18, às 9 horas da manhã. Então, solicito, encarecidamente que a população se faça presente, com a ideia de se manter, a posição já firmada no ano passado, de 11 vereadores, tá? E depois, se for o caso, discutir então o custo disso. Vamos reduzir. Quanto menos vereador, maior é o bolo para eles. Exato. Tem gente que tem que estar com essa onda aí de diminuir vereadores, pura balela, gente. Tem nada a ver. Eu acho que o número do vereador não tem nada a ver com economia, gente. O salário do vereador é isso aqui, ó, perto da barbaridade que eles cometem na Câmara de Guarapau. Vocês vão ver isso aqui na entrevista do doutor Antenor. Só para completar, nós temos que lembrar que a nossa Câmara já funcionou com 20 vereadores. A nossa Câmara já funcionou sem nenhum funcionário contratado. A nossa Câmara já funcionou... Na verdade, eles contratam muito cabo eleitoral. Recentemente, tá? Quando ainda a Câmara funcionava lá no prédio do Bispo, na Rádio Cultura, com 21 vereadores e 6 funcionários efetivos. Hoje nós temos 35 funcionários efetivos, se a memória não me falha, já tem 122 cargos. Eu estou falando antes dessa alteração que foi feita semana passada. 35 efetivos? E, na verdade, tem 122 cargos criados na Câmara. Digo, tem, porque eu não acompanhei a alteração que foi votada semana passada, que eu viajei e estou retornando agora. Mas estou falando em termos, até sexta-feira, semana passada, haviam, e está na página da Câmara, criação de 122 cargos, onde 12 é de vereador, certo? 12 é de vereador, daí 35 de efetivos, e daí 60 cargos comissão, entre outros. Cargos eleitorais. Exato. E considerar que nós fizemos a tabulação da produção legislativa do primeiro semestre, e estamos terminando agora do ano passado inteiro, nós vamos só do primeiro semestre do ano passado, onde foi apresentado 48 projetos no semestre inteiro. Desses, mais da metade foram homenagens. Nome de rua, cidadania. Então, exato, que é uma questão de da qualidade da produção. Então, aí nós temos que tirar justamente essas conclusões do que custa a nossa Câmara, para que mesmo. Só para encerrar, Belsa, o Felipe me mata, né? Só para encerrar, me diga uma coisa, eu ouvi conversa de rua, mandaram eu perguntar no ar aqui, eu vou perguntar, gente. Por que anularam esse último concurso público? Você está sabendo ou não? Pois então, o senhor comentou, eu não estou sabendo, eu falei que estava viajando, estou retornando hoje, então eu não acompanhei. O que nós sabemos da primeira vez, que a primeira anulação em 2000. Naquela parece que anularam o concurso, não foi feito, Exato. Agora fizeram o concurso e anularam. Agora eu não sei se isso é conversa. Agora eu não... Em política precisa confirmar esses dados. Eu sei que o concurso foi realizado, eu sei que houve uma comissão montada, inclusive com participação do próprio sindicato dos funcionários, do CIPMUG, e eu quero crer. Agora, realmente, o que aconteceu, se foi anulado de fato, eu descobri. Fica aqui o espaço do cidadão, se efetivamente foi anulado o concurso, gente, alguém quiser vir aqui explicar para a população, nos dar essa honra, vir aqui explicar, está o programa aberto aqui. Meu muito obrigado, uma boa noite e compareça aqui cada vez que você tiver um assunto, se poderá vir aqui, que é o espaço do cidadão. Ok, eu agradeço a oportunidade e volto a ressaltar a necessidade do comparecimento na Câmara sexta-feira às 9 horas da manhã.
Obrigado. Boa noite.